Bom dia, bom dia, bom dia! Que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Glória a Deus, mais um dia lindo que o nosso Deus fez para nós vivermos as suas maravilhas e os seus milagres. Esse dia de hoje está bem fresquinho, né? Uma madrugada de chuva, de um pouco nublado e uma alma refrigerada pela palavra de Deus é o que nos faz feliz nessa terra. A palavra de Deus ela é como um farol em meio aos rochedos, mostrando a direção daqueles que estão navegando na vida para não bater nas rochas e sofrerem danos, perdas, prejuízos, né? E na meditação de hoje, em 1 Coríntios, capítulo de número 7, essa palavra mais ainda forte como um farol. São conselhos de Paulo para todos os tipos de vida, para todas as pessoas, né? Ele aconselha os casais, ele começa dizendo para os homens e para as mulheres que era melhor que ninguém se casasse, porque aí ele seria como ele, né? Mas para que não houvesse a questão de ter relacionamento, sexo, né? Posso dizer assim, sem ser casado, a fornicação, essa prostituição que para Deus é algo no corpo e o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, é algo santo, não pode andar dessa maneira. Ele diz que é para cada mulher ter seu marido e cada marido ter sua mulher, ou seja, realmente se você não aguenta ficar sozinho, então case, né? E ele vai ensinando isso às pessoas. Ele diz que aquela pessoa que prometeu casar com alguém, como os noivados naquela época, né? Que já garantia como se fosse um casamento, como era Maria para José. Então, se você prometeu casar com alguém, não fique enrolando essa pessoa. Se casa logo. E ele fala também aqui sobre as viúvas. É importante que elas estão liberadas para casar, mas era bom que não casasse. E se alguém deixou o seu marido ou se houve um divórcio, melhor que não case, mas que sirva ao Senhor para a vida inteira. E se alguém tem marido incrédulo, né? Se alguém tem um marido incrédulo, não abandone, porque a mulher santifica o marido. Se alguém tem uma esposa incrédula, não a abandone, porque o marido santifica a mulher. Os filhos nascerão santificados por Deus. E assim são muitas coisas para chamar nossa atenção. Hoje em dia, muita gente, né, que mora junto precisa casar, porque prometeu casar. Estão ali fazendo a família para que houvesse o casamento. Muitos viúvos estão solteiros, né? E muitos solteiros estão procurando uma pessoa. E ele deixa aqui bem claro que os solteiros cuidem das coisas do Senhor. É bom que continuasse assim como ele, para que você gastasse o seu tempo com as coisas de Deus. E os casados cuidassem das coisas de casados, né? Para que realmente não tenha nenhuma dívida com sua família. E assim a gente vê que se a família serve ao Senhor juntos, então que haja um serviço bem diligente para que não tenha falta em casa. Então tudo isso estar aqui como um farol para que você não se bata nas rochas e seja destruído o seu barco da vida, né? Está tudo dessa maneira. E o que me chama a atenção aqui no versículo de número 23 diz assim: foste comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Olha só, então você precisa conhecer o seu propósito. Você que é solteiro e foi chamado assim, solteiro, conheça o seu propósito de cuidar das coisas do Senhor. E se foi chamado para casar, case-se, né? E realmente cumpra, não se faça escravos dos homens. Às vezes a gente se compromete com coisas, sendo que nós já fomos libertos, fomos comprados por um alto preço, preço do sangue de Jesus Cristo, que nos faz livres,
né? E aí, sendo servo ou sendo funcionário, nós vamos servir a Deus de qualquer maneira, do jeito que estamos, como fomos chamados para servir. Então, que você se coloque nessa posição de servo do Senhor e sirva ao Senhor. Tudo isso, o tempo ele se abrevia e as coisas desse mundo passam. Nesse capítulo, Paulo chama muita atenção para isso. Então, nós temos que entender uma coisa. Fomos criados para o propósito de servir ao Senhor, então vamos servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, fazendo o melhor para Deus. Amém? Não para com os homens. E assim, cuidando bem de servir a Deus, nós vamos fazer o melhor naquilo que fomos chamados para fazer. Deixa eu orar para você. Deixa eu orar por você. Pai, graças te dou por este tempo, por este momento. Não é fácil para quem está solteiro, está servindo, desejando, como o Senhor mesmo disse, ser melhor casado que abrasar-se. Através da vida de Paulo, a gente vê isso. Então, dá sim, Senhor, para os solteiros uma pessoa especial que esteja ao lado deles para servirem juntos no Senhor. E que esses que estão solteiros, sim, eles venham seguir esse conselho, Senhor, de casar com quem é do Senhor. Em nome de Jesus, capacita, Senhor. E esse que está casado, que eles possam, sim, ter esse farol, que é a Tua palavra, esses conselhos, segui-los para não se bater nos rochedos da vida e se destruir a sua embarcação. Mas que esse casamento seja feliz, tenha paz, comunhão, alegria. Que na educação dos filhos eles possam juntos viverem, Senhor, uma alegria de criar filhos para a Tua glória, para o Teu louvor. Em nome de Jesus, Deus abençoa, Senhor, os viúvos, as viúvas. Abençoa, Senhor, aqueles que estão comprometidos em casar. Dá condições do casamento, Senhor, que eles possam, sim, Te servir de maneira gloriosa e poderosa para cumprir a Tua vontade na vida deles. Abençoa todos aqueles, seja o Senhor a fazê-los desfrutar mais e mais da Tua presença, do Teu poder na vida deles, abençoando, abrindo as portas, fazendo milagres e maravilhas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia.